Um, dois, três. Estou aqui neste episódio com uma convidada super especial. Além de ser uma mulher que me inspira, ela é minha amiga também. E a gente já construiu várias coisas juntas. Ju, bem-vinda ao podcast. Amiga, que alegria, que honra. É tão gostoso poder estar com você nessa fase, nesse projeto e nesse formato, porque a gente tem aí uns 10 anos ou um pouco Mais de já, eu acho, mais né? de amizade. Tivemos projetos, tivemos fases, tivemos formatos. E é muito bonito e significa muito para mim poder transitar por entre tantos anos com você, né, na amizade, no trabalho, e eu acho que acima de tudo nessa relação que a gente tem de poder crescer uma com a outra, poder se inspirar e se testar e se desafiar. Então, para mim, assim, é uma alegria imensa estar aqui hoje, amiga. É muito interessante, né? Como a gente se acompanha em várias fases, realmente, de transformações, de testes, de novos projetos, e a gente vai ali junto, meio que caminhando. Então, eu acho que é isso. Não tem como não ser assim mais, né? Eu acho que a gente vai caminhando juntas mesmo. Assim seja. Ô, Ju, conta uma coisa. Vou fazer uma pergunta assim, só para começar. Como você começa os seus dias? Quais são os seus rituais matinais, assim? Como começa um dia seu? O meu dia começa muitas vezes com as crianças me acordando. Interessante pensar, né, que por muitos anos foi um despertador, e agora eles são meu despertador. Eu nunca fui uma pessoa muito matinal, né, então muitas vezes o despertador era já um começo de dia incomodado, era uma interrupção. E aí eu testei várias coisas ao longo da vida, tipo, acordar com música, era muito mais eficiente, ou com mantras, do que colocar um pá, pá, sabe assim? É desgraçado, né? Você já acorda xingando. Aí, eventualmente, essas músicas e mantras já iam mudando, assim, né, a gente vai ressignificando, vai caindo na zona de conforto, ele já não passa mais a ideia que passa, então, assim, por muito tempo foi dessa forma, e agora é com as crianças. E, então, é um sentimento diferente de acordar ali com eles, né, então muitas vezes eu não tenho mais a escolha da soneca, às vezes sim, porque no meu relacionamento, né, Krika, pai deles, meu marido, meu amigo, meu sócio, ele é uma pessoa matinal. Então eu acho muito maravilhoso, porque na maioria das vezes ele levanta. O Liam é mais madrugador, né, do que a Liliu, são os meus 2 filhinhos, Liliu tem 5, quase 5, Liam tem 2. Então Krika vai e assume a manhã, porque muitas vezes à noite sou eu que estou ali, né, tocando o nosso barquinho da família. Então eu levanto, e se a gente tá nesse revezamento, eu consigo ter o meu momento. Por quê? Eu gosto de despertar no meu tempo, no meu silêncio e no meu ritmo. E aí pensa, com 2 filhos pequenos, né, mas a gente vai se adaptando. E daí muitas vezes eu vou até o banheiro, fecho a porta e Meu tomo o meu momento. tempo. É meu mo ninguém me interrompe. E acho super legal para quem tá ouvindo a gente, é algo muito simples que às vezes a gente não faz, de falar para as pessoas que habitam nossa vida e nossa casa, do que é importante. Porque todo mundo se tranca no banheiro por algum momento, mas qual é o intuito, o significado e o valor disso? Então, assim, eles sabem aqui, né, a minha família sabe que se eu tô ali, espera, a Me não ser deixa um que pouco. seja algo muito urgente, não, né, a maioria das coisas, 90% vai poder esperar. Então eu não quero ser interrompida para poder despertar meu tempo. Daí o que que eu faço? Raspo a língua, né, que é um ritual ayurvédico, é sagrado, todo dia eu viajo com raspador, se você tá ouvindo a gente, não tem, dá pra você usar a colher da cozinha, né, amiga, então às vezes esqueceu e tal, pega uma colher e Eu não vai acordo se eu não puxando. faço isso, eu não consigo. É, vai puxando, por quê? Tem que entender o porquê, tem muitas toxinas que seu corpo trabalhou lindamente para eliminar durante o seu sono. Então, ali naquele momento em que você está eliminando essas toxinas, você está concluindo esse processo fisiológico maravilhoso. Agora, se não é muito da nossa cultura, você pega culturas orientais, você pega a Ayurveda, a medicina milenar indiana, são rituais, assim, que são desde criancinha você é ensinado.
né, você leva isso como qualquer outra coisa que é escovar o dente, beber água, sei lá. E aqui não tem muito, né, então eu gosto de contar, porque as toxinas, poxa, a gente não quer levar o que não serve mais, né. Nem no coração, nem na mente, nem no corpo. Então é legal e concluir esse projeto, raspar a língua ali de manhã, para que você não faça com que voltem essas toxinas e prejudique esse processo de limpeza natural, que é muito bonito, que acontece ali, né, toda noite. Então eu faço isso, e a lavagem nasal, o Gelanete, é uma coisa que eu perdi um pouco o ritmo, sabe, amiga. É que eu tô na transição, porque eu usava soro fisiológico, daí eu ficava pensando: "Meu, você tem que ficar comprando, é lixo, é a embalagem, é plástico, é não sei o quê". E eu uma vez eu fiz a diluição com o sal, e eu me afoguei, eu acho que eu pus mais, e eu tive um resultado, eu tive um Quem bloqueio. nunca? Eu já me afoguei também. E aí ficou muito ruim, eu fiquei, tipo, chorando, lágrimas já são salgadas, mas um pouco mais salgadas durante um dia inteiro, eu fiquei Caramba. completamente afogada, entupida. E daí eu traumatizei um pouco, confesso que essa conversa vai me ajudar a colocar uma data, tipo, segunda-feira você vai fazer isso de novo em uma diferente proporção, então tô meio, assim, empacada por conta dos recursos ali, mas lavagem nasal é maravilhosa, porque para quem tem ites, né, sinusite, rinite, processos até alérgicos, respiratórios, se você pega os indícios de melhora, de cura, são imensos, gente, imensos, tem até estudos. E é um ritual simples que você vai dedicar cerca de 3 minutos para fazer, né, uma narina, outra narina, e existem outras coisas de farmácia que você aperta uns negócio, que aí lava, é que eu gosto do tradicional. Que é o net pot, né, geralmente de cerâmica, um negocinho, parece um bulizinho que você vai despejando para que, esse soro passe com um certo tempo, né, de um lugar para o outro. E a gente precisa lembrar que os nadis são os nossos canais de energia sutil, por onde entra a prana, que é a vitalidade. Então tem toda uma importância de você fazer essa limpeza, não só para o seu corpo, para melhorar as ites, e até por uma manutenção de imunidade mesmo, né, mas também para o seu fluxo energético estar ali, sem bloqueios, para que ele flua mais. Então, é esse tipo de coisa, aí depois escova o dente, tá, beleza. Não tenho aquela coisa: "Ai, acordo, tomo banho", às vezes tomo, às vezes não tomo, e daí eu já volto para o meio de campo família trabalho, trabalho de casa, né. Então eu estava até discutindo isso com o Krika agora, eu tenho ainda um pouco de dificuldade de conciliar minha manhã, porque muitas vezes eu tenho uma demanda de trabalho e eu tenho uma demanda materna, e eu tenho que lembrar se no almoço tem os negócios ali, né, como que vai ser, a mochila da escola. Claro, eu tenho ajuda em casa, graças a Deus, assim, a Ju que tá com a gente tá há muitos anos, e é uma pessoa maravilhosa, então eu tenho essa ajuda, mas mesmo assim a nossa cabeça tá equilibrando pratos, né. Então as minhas manhãs são assim, amiga, a meditação também, quando possível, às vezes é ali fazendo outra coisa e tá tudo bem. Uhum. Mas esse silenciar que eu tenho no banheiro já é um processo meditativo. Então para mim ele já funciona como tal, para eu poder criar ali o meu ritmo, despertar com gentileza, né, mas não gentileza demais a ponto de ficar meio sonolenta no Lenta resto do não, vai, dia. acorda pra vida. Então a gente vai ali se respeitando, mas se dando um tapinha nas costas. "Bora, amigles, vai, vai". Total. E é essa rotina porque você, né, como empreendedora, e você também tem várias frentes de trabalho, negócios, né, como que você estrutura, assim, claro que cada dia é um dia, né, e eu também sei bem que cada dia é um dinamismo, né, mas como que você lida com isso, assim? Você tem uma sistemática nesse sentido ou você vai colocando na sua agenda as coisas e vai trabalhando em cima de forma como que funciona isso? Porque você tem uma equipe também, né, então às vezes eu vejo Tenho, que eles estão aí, eles exato. vão todo dia, não estão, como que é essa dinâmica, assim? A gente não tem rotina, mas a gente tem que saber ter prioridade, mesmo quando não tem rotina. Então a gente tem uma agenda que todos sabem, inclusive se o Krika, meu marido, precisar ver a minha agenda, tá lá, ele tem acesso. É uma agenda que a gente separa por cores, então se eu bato o olho eu já sei o quanto de cada coisa da minha vida tem ali, eu ponho inclusive, se eu tenho acupuntura, se eu tenho terapia, se eu vou dar uma volta na tipo,
Se um dia eu quero tirar tarde para ir passear, eu coloco ocupada, ou coloco até o nome do que eu vou fazer, com a cor, né, que é do meu autocuidado, dos meus compromissos. Aí trabalho o que é evento presencial, o que é trabalhar de casa, e a gente vai por aí. Então eu sempre dou uma olhada antes de dormir, pra ver como tá o meu dia seguinte e como que eu já tenho que me preparar, se de manhã eu tenho que assumir alguns papéis aí, ou se eu posso ter mais momentos com as crianças. Então eu vou fluindo conforme a possibilidade. E daí a gente agora, assim, não usa nenhuma ferramenta tipo Slack e tal, que eu usava no Zen, né, mas a gente chega lá depois. Como uma ferramenta de comunicação na empresa, a gente usa o WhatsApp mesmo. E nosso grupo, a gente usa a descrição do WhatsApp para determinar o que que tem naquele dia, para ficar fácil, para não se perder. Então eu clico na descrição, tá ali, tá, 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 eu já vou ticando. Olha só. Eu não elimino, mas eu vou ticando. E conforme você atualiza essa descrição do WhatsApp, aparece na conversa ali, fulano, atualizou a descrição. E daí todos podem clicar e ver o que foi modificado. Então isso funciona muito pra gente, e recentemente com a nossa terapeuta, a Letícia, ela é minha terapeuta e ela faz também pra gente sessões em time, né, Que legal. pensando mais no desempenho profissional e tudo, e juntar, né, emoção, juntar esse cuidado, né, com o nosso ser, com o nosso equilíbrio, para que a gente desenvolva em todas as áreas da vida, o trabalho é só uma delas, né. Então a gente está com a Letícia já há alguns meses, fazemos sessões mensais, e ela sugeriu o pomodoro pra gente, e Hum. assim, eu nunca ouvi falar do Não? raio do pomodoro, eu falei: "Gente, em É que de mundo eu vivo?". Me pergunta todas as marcas de coisa de criança, eu sei. Mas são isso, a gente não pode, dominar tudo, né, cada um tá trabalhando uma frente ali. E eu gosto muito de fazer pesquisa com o meu público, né, daí desde que a gente tem usado o pomodoro, eu venho falando sobre isso, e aí eu pesquisei, metade conhecia, metade não conhecia. Então eu falei: "Ah, beleza, tô ali no na Tá tudo metade que bem. não conhecia, beleza". E o pomodoro, ele é uma estrutura que foi criada, assim, há muitos anos. Por que pomodoro, né, porque é uma alusão àquele não é O cronômetro, reloginho de cozinha, um né, você timer de fala. É, cozinha de exato. formato de tomatinho que você gira e, né, você dedica para alguma coisa. Então, a sugestão é que você faça um pomodoro de 25 minutos, pare 5, 25, pare 5, 25, pare acho que 15, e aí depois volta. Mas você faz do jeito que der e do jeito que você achar que funciona, e você vai ter que testar eventualmente. Para mim, a pausa de 5 é pouca. É, porque vai xixi, água, café, sei lá, e meu, acabou, né. Acabou. Então eu tenho usado o pomodoro, porque me mantém num foco direto, eu determino, tá, eu pego a lista daquele dia, eu tenho que escrever um roteiro, ou eu tenho que bater a apresentação de uma palestra, ver se é isso mesmo. Então naquele pomodorozinho de 25 minutos eu vou fazer isso e isso, é pra isso. Meu, apitou, bipou, ligou, não. Uhum, é isso, é o foco E esse é o total. meu desafio, porque muitas vezes eu quero abraçar o mundo. Daí é aquilo, e se alguém vem falar: "Ó, agora eu não consigo, daqui a", aí eu olho o cronômetro, o timer, eu falo: "Ó, em 17 minutos". Uhum, E assim vai legal. fluindo. Então a gente tem feito dessa forma, porque não temos, assim, uma regra. Hoje, por exemplo, a equipe vem, a gente produz um pouco e a gente vai para um retiro juntos. Então cada dia a gente tá num lugar, é um horário, é um não sei o quê. E assim, amiga, você me conhece, eu adoro isso. Uhum. Era tudo que eu queria pra minha vida, era flexibilidade, era o ir e vir, o não cair na mesmice diária. E mesmo você que tá na mesmice diária, como você trazer um pouquinho de espontaneidade pra essa mesmice, né, e se permitir fazer um pouquinho diferente dentro do que é sempre igual, né. Então isso me ajuda muito e eu valorizo, assim, eu gosto e procuro me alinhar a um mínimo de organização e disciplina. Não são meus pontos fortes, não são. Mas eu tenho pessoas ao meu lado que têm isso como ponto forte. E daí elas me complementam e elas me ajudam. Sim, perfeito. E, amiga, me conta uma coisa, você falou até a gente falou um pouco de rotina também, né, e você usou várias vezes a palavra "eu crio os momentos para mim, eu crio um sistema, eu crio". Como que é essa questão, a sua relação com a criatividade, em geral? Tanto nessas pequenas coisas, mas também no criar, porque você cria campanhas, você cria projetos, você
Como que é a sua relação com a palavra criatividade? Caramba, a criatividade para mim é oxigênio, é uma coisa muito forte desde que eu era criança. Já veio comigo, e eu fui desenvolvendo caminhos que me mantessem no movimento da criatividade. E claro que você pode ser criativo até parado, usando a sua cabeça para criar, né, mas eu usei meu corpo muito com a dança, com a patinação, com o vestir. Quando era criança e, assim, até adolescente, eu me vestia de um jeito completamente eu, autêntico, criativo, e que eu perdi um pouco quando adulta, para caber nos meus papéis, né. E é muito interessante perceber como a criatividade hoje para mim, eu fiz uma análise de estilo, porque eu gosto muito da moda, mas eu gosto da moda como uma ferramenta de expressão, que vai na contramão de caber numa caixa. Se você me perguntar: "Ju, quais são as tendências 2023?", meu, eu tô cagando. Eu não sei. Total, também não. Eu não sei as cores, eu não sei as roupas, eu não sei o sei lá o quê, eu não sei e não me muda nada saber. Mas eu já estive num lugar dentro do meu papel como criadora de conteúdo e tal, de levar as tendências, as cores e de querer ser um mostruário disso tudo. E foi numa época que eu senti que eu perdi muito minha identidade, querendo Meu ser Deus. essa vitrine do que tinha de mais legal naquele momento. Então, o que que é legal para mim? O que que vale para mim? É eu poder encontrar essa criatividade de fazer o melhor com o que eu já tenho, de colocar as cores que me fazem ter sensações que eu gostaria naquele momento. Hoje é um dia muito feliz, muito alegre para mim, por estar aqui com você, por poder vivenciar um retiro. Desde que eu fui mãe, assim, sei lá, em 5 anos eu fiz um, esse vai ser o segundo. Então eu tô toda colorida, porque é assim que eu tô me sentindo por dentro. E combinar uns acessórios, tal, não sei o que lá, então tenho usado muito no vestir, e nessa análise de estilo, estava ali como um estilo principal, o estilo criativo. É mesmo? Olha, que E legal. não era. Eu sempre fui mais, esportivo, eu tenho o elegante, mas o criativo ele tá como o principal. Que E legal. é o jeito às vezes que você veste o negócio, então isso tem sido um resgate de identidade, de essência pra mim. Porque às vezes as pessoas falam: "Ai, beleza, maquiagem", que eu sempre gostei também muito. A partir do momento em que eu comecei a criar minha maquiagem, ao invés de copiar, virou chave. E quando eu falo que virou chave, é porque, assim, você validou internamente um processo que é importante pra você e você conseguiu sair da zona de conforto, você conseguiu sair do loop do copia e cola. Então você manifestou alguma coisa, e manifestar alguma coisa, assim, ainda mais quando você não tem uma referência como você, artista, poxa, você estuda, você pesquisa, você traz, né, mas ali quando você vai fazer é um mega mergulho que sai de dentro de você. Uhum. E a mesma coisa que eu percebo hoje com a beleza, com a moda, sai de dentro de mim manifestando alguma coisa que precisa vir para o mundo, isso é muito bonito. E então, para mim, nesse momento, a criatividade tá presente, claro, eu faço roteiro todo dia, nos meus podcasts eu me permito improvisar, improviso, eu amo também, adoro. Ligo uma música, faço ali uma dança, tem várias formas. Receita, eu sou difícil de seguir receita. Também, zero, não me dá o Eu livro de erro, receita. me fa dá o passo a passo, eu se precisar até eu peso, eu erro. Mas me deixa criar, me deixa pôr o tempero que eu intuí, me deixa colocar, sei lá, pré-aquecer diferente o negócio, untar diferente aquela frigideira. Então criar ele tá em muitos momentos, e eu acredito que para nós mulheres, pra manter o nosso feminino vivo, a criação é importante. E muitas vezes você não vai querer ser mãe, você não vai querer criar uma vida, gerar uma vida. Mas você pode criar em muitas outras esferas da sua vida para manter esse feminino que é muito natural do feminino, a criação, né. Sim. Não, Dentro eu acho dos muito seus pontos fortes, né. exato. Não, eu acho muito legal você falar isso, porque justamente, né, apesar de o podcast aqui ter começado, na verdade, direcionado para artistas, ele está se direcionando para muito mais gente no momento, porque é isso, muitas vezes as pessoas ou escutam, né, ou pensam num artista, por exemplo, e falam assim: "Ah, não, mas eu não crio nada".
Mas é justamente o contrário, né? Como você falou agora, claramente, a gente é simplesmente entender que a criatividade é parte da nossa identidade, da nossa expressão, independente de onde você coloca isso ou como, né? E é essa conexão com quem você é, na verdade, é isso, está expressando aquilo que está lá dentro, em roupa, em moda, em maquiagem, em receitas, no seu comer, no seu criar de uma rotina, tipo, isso está presente em tudo, né? Eu acho muito incrível como você resgatou isso, né? Porque você mesma falou, acho que você teve um momento que você estava tentando se encaixar ou passar algo para o seu contexto, mas mudou de chave quando você virou de dentro para fora. Exatamente. E sabe o que me pingou, assim? Às vezes quem tá ouvindo a gente, tem processos muito mais, do lado da lógica, do racional, mas pensa, a pessoa tá criando método, ela tá criando solução, ela tá criando estratégia, então criar é natural de todo ser humano, né. E eu acho que ele mantém a gente mais vivo. Eu não sei explicar isso, mas o que eu sinto é que me mantém viva enquanto eu estiver vivendo, eu vou estar criando, eu vou estar fluindo, e eu acho que traz esse movimento importante. Sim, eu acho que tem uma coisa que você também tem falado bastante, né, nos seus movimentos, nas suas redes, que é esse lugar de resgatar um pouco a sua criança também, né? Eu É. acho que tem a ver com esse seu momento também até do esporte, da bicicleta, mas também nesse lugar de expressão de quem você era como criança. Como que tem sido esse seu resgate versus essa expressão, né? Para mim está totalmente conectado, mas quero saber um pouco a sua percepção, visão disso. Eu amo falar sobre isso, porque resgatar minha criança foi um processo duro, Uhum. porém libertador. Eu fiz uma dinâmica numa das minhas formações de PNL que basicamente era você reencontrar com a sua criança interior e ver como ela estava. E resumindo, a minha criança estava no escuro, sozinha, assustada, com medo, paralisada. Fiquei até Ela arrepiada. não, e assim, quando eu vi que é um processo de resgate, né, então assim, veio pra mim aquilo, eu chorava, mas eu chorava com uma culpa. Falei: "Meu, o que que eu fiz com a minha criança? Que eu fiz? Que eu como eu deixei ela lá esquecida?". E daí dei a mão, abracei, ela estava gelada, assim, sabe, tipo, morta, era meio preto e branco. Aí eu peguei, abracei, ela olhou pra mim sem culpa, sem ressentimento, sem Tá. mágoa, sem julgamento, ela só olhou pra mim do tipo: "Que bom que você voltou, eu estava Nossa, sempre tô aqui, eu estava sempre aqui". E isso mexeu muito comigo e desde então eu assumi um compromisso de fazer a minha criança feliz, de dar alegria pra ela, de dar orgulho pra ela, porque a gente passa boa parte da vida num processo de dar alegria para os outros, de dar orgulho para os outros, de provar para os outros, e tem um ser dentro de nós que foi o ser que mais sonhou, o que mais acreditou, o que mais se jogou. Cara, eu juro assim, pode pegar o maior empreendedor que a gente sabe que caiu, levantou, errou, não, a criança foi a que fez mais. Ela a criança é disruptiva, a criança ela é fora da curva, e a gente perde muito desse potencial. E daí eu fiz um compromisso com a minha criança, a gente vai se fazer feliz, eu vou te levar pra fazer coisas que infelizmente a gente não pôde, como andar de bicicleta, porque eu criança não aprendi. Então eu falei: "Ó, eu, adulta, a gente vai fazer isso juntas e vai ser incrível. Pode confiar em mim, que eu vou fazer isso acontecer". Então é muito bonito, assim, esse processo, porque é como se fosse uma pessoinha ali dentro de mim e que é a pessoinha que vai mais me dar o norte certo, tanto de quem eu sou, da essência, do que tem de melhor, do que faz feliz. Então a minha criança me ajudou a trazer de volta hobbies, aptidões ali, interesses, a dança é uma delas, a moda. Então me norteou durante um momento em que eu não sabia mais quem eu era, ou o que eu gostava. Existia uma confusão sobre o meu self. Uhum. E a minha criança foi imprescindível, assim, junto com terapia, né, mas ela Claro. foi imprescindível para esse processo de resgate,
E sabe o que que eu percebi em terapia recentemente, amiga? Eu foquei muito na minha criança e daí eu tive uma distorção da minha adulta também. Hum, Então, muitas vezes eu tinha uma conversa com meu marido, porque como a gente, de certa forma, trabalha juntos, e ele vinha e me dava um feedback mais duro, um negócio, eu agia com birra. Eu assumia a criança no momento em que eu precisava ser a minha adulta. Então, eu deixei a minha criança nortear muita coisa, mas eu também não posso colocar ela em situações em que ela não tem a maturidade, em que ela não tem, enfim, a habilidade. E olha só que interessante, né, daí a minha terapeuta sugeriu, achei fantástico, que ela falou assim: "Agora você precisa, sentir prazer em ser adulta, a alegria de ser". Que você adulta possibilita na sua vida que é incrível. e E aí eu essa comecei a integração, resgatar né, isso. de certa forma, porque acho que às vezes a gente também divide isso, né, a minha Aham. criança e o meu eu adulto, mas ela te provocou Exatamente, uma integração disso. exatamente. Ela falou: "Não precisa existir essa divisão, mas você tem que se lembrar da importância e do valor e do assim, de tudo que ser adulta te possibilita, e o quão maravilhoso isso é". E daí eu comecei a assumir mais esse calçar os sapatos da minha adulta, né, de tudo que eu conquistei, das decisões que eu posso tomar, do ir e vir, da minha liberdade e da minha maturidade. Então foi muito interessante esse processo, né, porque mesmo às vezes a gente se apega a uma ferramenta ou a algum processo que está ajudando muito, mas aí tudo demais, né, distorce. E eu tive essa percepção bem recentemente, acho que não tem coisa de faz nem 6 meses, está sendo muito legal, integrar mesmo. Sou eu, e dentro de mim eu tenho um pouco disso tudo e isso é maravilhoso. É, eu acho que no geral, né, a gente tem esses papéis, que nem você falou, você é mãe, você é esposa, você é empreendedora, você é a dançarina, você é a criativa, tem vários chapéus e papéis que a gente tá no dia a dia ali desempenhando, né, então uma coisa é integrar, entender que tudo isso vem de um mesmo lugar, né, e ao mesmo tempo saber ter essa maturidade de saber quando que você usa cada papel desse, né, quando você está Exato. naquele momento, naquele presente. É, e eu imagino que seja como você tem suas ferramentas, você tem os seus pincéis, você tem as suas canetas, você tem diversos tipos de recursos. E você vai saber qual cabe em cada momento e isso essa tomada de decisão é super importante. Então você enxergar os seus recursos e saber quais são bem-vindos em cada contexto é muito valioso, porque automaticamente tira você daquele do automático, né, tipo: "Tá, beleza, agora, o que que eu uso? O que que eu coloco para o mundo? Agora, o que cabe?". Então isso é muito legal, porque é você exercer o seu poder de escolha, muitas vezes, dentro desse repertório tão vasto que a gente tem. Sim. É, e leva tem uma curva, né, de aprendizado, assim, depois você me fala como que tem sido para você, mas para mim, nesse processo também de integração, acho que a gente está sempre bem em paralelo trabalhando as coisas, é super interessante. Mas, tem um momento que você tem que ser um pouco mais racional mesmo, que a gente tem que pensar sobre aquilo, né, o que você falou, sair do automático. Então você está naquela situação, aí você para, você pensa e você age. E agora eu sinto que aos poucos isso está se tornando natural, né, assim, você não para e pensa mais, você automaticamente, entre aspas, né, não naquele automático cegante, mas automaticamente você vai transitando de uma forma muito mais leve e apenas sendo, né, É, esse ser. é, que eu acho que é o naturalmente, né, é da sua natureza, e daí o negócio vai, porque foi exercício, essa curva de aprendizagem, e a gente se colocar em prática sempre, e aí vai fluindo, é maravilhoso. Exato, exato. E como que foi esse processo, assim, dessa coisa da sua criança, ao mesmo tempo tendo filhos? Eu acho que tem muitas mulheres, né, eu não falo de um lugar de maternidade, então eu sempre gosto de perguntar para as mães também como que é esse lugar da criança interior, da criatividade, da presença, né, de como as crianças percebem o mundo. Isso teve um impacto em você, de olhar para os seus filhos e enxergar essa forma que eles veem o mundo? Sim, e cada fase muda. Essa exigência, essa demanda, eu percebo que quando eu estou em paz com essa criança interior, eu compreendo muito mais. O choro, a birra, a frustração.
Eles só querem se sentir seguros, eles não tiveram ferramentas para lidar com aquela avalanche emocional, né, esse córtex pré-frontal vai ali até os 7, passar por um processo, e até os 12. E a gente adulto faz birra também, eu não estava fazendo birra com meu marido, gente, como eu vou exigir de uma criança certas adaptações que na verdade é podar a criatividade e a liberdade delas serem quem elas são. Então para mim, é complexo, porque muitas vezes eu quero controlar eles. E eu acho que é natural, né, a gente querer: "Ah, mas agora você faz isso, você" meu, deixar eles livres, só que manter ser amorosamente firme e manter limites. Gente, que complexo isso, É. né. Então eu ainda tô super aprendendo, e eu procuro, assim, nos momentos em que eu tô dando uma surtadinha, dar espaço pra trás, respira, e se saiu de um jeito que não é legal, pede desculpas e conversa. Tem linhas, né, de educação que falam que os pais nossa, outro dia eu vi isso, eu fiquei chocada, porque eu não lembro que linha que era que tanto não servia pra mim que eu não quis nem saber. "Ah, é porque os pais não podem perder a autoridade, então você não pode pedir desculpas". Eu falei: "What?". Nossa! Não, e assim, às vezes a pessoa tá ouvindo aqui e fala: "Não, pra mim faz sentido total, pra mim não faz". Então eu fiquei bem impactada, pra gente saber que tem caminho pra todo mundo, né, dentro do Sim. que a gente acredita, dentro do que A a gente gente tem uma quer. escolha sempre de como a gente quer fazer, né. Porque o que mais me ajuda, como quando num relacionamento você tem ali um momento de desequilíbrio, de briga e tal, você não senta e conversa depois? Eu sento e converso com os meus filhos. E eu acho que dentro desse processo, eu tô tanto treinando o meu ser pra ser vulnerável, né, que a gente sabe, a vulnerabilidade na essência, é você ter a coragem de se colocar como você é você ter a força, né, então muitas vezes você baixar essa guarda e falar: "Ó, errei", e tarará, e é isso. Então eu tenho feito muito eles como um exercício pra mim e como também ser um espelho pra eles, pra que eles possam crescer, validando as emoções, sabendo que eles vão errar, mas que, assim, existe aprendizado, existe um contorno ali de você depois analisar e ressignificar e aprender e se move on, né, segue em frente. Então pra mim tem sido um processo intenso, desafiador, mas muito maravilhoso, tanto da minha evolução, permeando a evolução que eles começam desde já, né. Sim, sim, que lindo isso. É, e é isso, é um constante aprendizado, né, de se perceber, agir, perceber, arrumar, tipo isso, a gente não vai acertar tudo sempre, ainda mais numa E educação, né, é e não é aceitar isso também. linear, Exato. sabe amiga, assim, não é porque você conquistou sua inteligência emocional que você vai estar sempre Exato. reagindo de uma forma equilibrada. Eu não nem vejo como uma conquista, é um desenvolvimento e precisa de manutenção. Então Sim. tem dias que meu, o bicho pegou, mas eu estava inteira, e eu lidei de forma inteira, eu estava bem abastecida de mim, pra poder transbordar o meu melhor. Só que tem vezes que eu não vou. E tem vezes que eu tô muito cansada, em que eu tô ainda carregando e digerindo as minhas frustrações, vindas de N lugares, daí vou e me sinto frustrada de novo, porque possivelmente atraí aquilo pra mim mais um pouco, né. Enquanto a gente ainda tá nesse ciclo energético de dissipar alguma emoção, muitas vezes ela fica voltando pra você justamente ter que olhar pra ela. E a maternidade faz isso comigo o tempo inteiro. E aí tem vezes que eu reajo bem, tem vezes que eu reajo não tão bem. E eu falo isso pra eles, tem dias e dias, pessoal. Hoje eu estava muito cansada, não acho que foi legal essa reação, mas é isso, a mamãe não teve oportunidade de fazer algumas coisas que talvez me trariam mais calma, nã-nã-nã, mas faz parte da vida, a gente dá o que a gente pode em cada momento, e amanhã eu vou ter certeza de colocar na minha agenda algum momento pra mim. Pra equilibrar isso, pra estar bem pra vocês, começando por mim, né, então eu falo muito também sobre como eu crio as minhas soluções pra esses momentos. Não como uma forma de falar: "É assim que faz", mas pra que eles saibam que todo ser humano pode criar suas soluções. Uhum. Enquanto a gente ouvir de lá de dentro o que a gente precisa, validar isso, saber abrir esse espaço, né. Eu acredito que isso seja uma forma de viver em que você tá conectado totalmente com a sua essência, que é ela que vai fornecer aí as nossas respostas,
a nossa cura, né. Não, que incrível. E amiga, me conta uma coisa, neste momento, a gente está em constante transformação e evolução, né, mas nesse momento, pra gente ir encerrando aqui esse bate-papo, me conta o que que você está criando de novo. Você está aí num novo momento, né, de autopercepção, de despertar, mas também de criação de um novo momento. Você compartilha um Ai, pouquinho? sim, amiga, o podcast, foi uma das primeiras movimentações desse momento, em que eu gostaria de colocar a minha voz de uma forma mais profunda para as pessoas. Porque os formatos das mídias e das redes sociais, ele foi mudando numa velocidade para um caminho em que muito se enxugou. Então o tempo de fala foi ficando menor, o tempo de consumo foi ficando menor. E eu sou muito feliz, assim, por poder viver uma era em que o podcast ganha tanto espaço. O Brasil é o país que mais consome. E que são formatos longos em que as pessoas estão ali por você, em que elas te ouvem 10, 20, 1 hora e meia. Isso é muito bonito. E eu acho até importante para o nosso cérebro, inclusive, ter conversas mais longas e mais profundas. E para nossa alma, e para tudo, para o coração. Então o podcast foi uma primeira movimentação que começou em abril. No finzinho de abril a gente postou o primeiro, e então eu tô lá nas plataformas como Juliana Góes Podcast, e é um monólogo, então é uma conversa, assim, que às vezes sai umas coisas que nem eu estava esperando, isso é muito legal. E eventualmente eu trago alguns convidados, mas eu sinto que esse formato do monólogo funciona pra minha audiência também, e é uma forma das pessoas perceberem o quanto é importante que elas conversem com elas, né, que elas Essa tenham esse conversa com o self, né, eu sinto isso também. exato. E que é muito terapêutico também, né, como um complemento dos caminhos que a gente vai ter ao longo da vida, a escrita terapia, a fala terapia, tudo isso agrega muito valor. E daí, eu vim sentindo uma vontade de estar mais perto das pessoas, porque daí, querendo ou não, tô chegando até a vida delas com uma conversa mais longa, a gente tá estreitando esses laços, porque eu tô há 13 anos na internet, né, então eu vi muita coisa acontecer. Eu vi novos formatos existirem, serem modificados, eu vi redes sociais nascendo, e um público que eu tenho gente que está comigo há 10 anos. Então, dentro desse vivenciar das fases e dos formatos, que foi o jeito que a gente começou aqui, né, a conversa, eu senti muita vontade de estar perto presencialmente das pessoas, de estar perto no dia a dia delas, e não só com pílulas, com nuances, mas assim, com transformação. Então, começo do ano, janeiro, vou lançar o meu curso online, que é um curso, assim, para você trabalhar internamente esse resgate de tudo de melhor que você já tem. Porque eu fico muito incomodada com esse movimento tão forte que ganhou a melhor versão, sua nova versão, tá, meu, vamos olhar para a versão que já existe, porque ela já é boa. Quem é Se você? você se você não valida que você já tem muita coisa boa, a busca pela melhor versão vai ser eterna e frustrada, porque você vai estar sempre procurando, procurando, procurando. Vamos começar primeiro achando, porque isso catalisa uma série de outras transformações. Quando você olha e você fala: "Meu, eu sou isso, eu trago isso, eu tenho essas habilidades, olha tudo que eu já fiz". Essa autoconfiança, ela vai trazer ação para essas pessoas, não importa a área da vida que ela precise, né, dessa ação, mas isso sim, eu acho que faz a rodinha da vida girar. Uhum. E Porque eu tô há como 13 anos percebendo isso, estudando isso, e vendo vidas serem transformadas a partir da pessoa olhar pra ela, pra quem ela já é. Eu uhum. falei: "Meu, é isso, eu vou na É isso. contramão". Então o curso vem em janeiro, inclusive o nome é muito importante, caiu meu fone, mas eu tô aqui, todos Ok, passam tô bem. ouvindo, tudo certo. O nome eu te agradeço muito, amiga, muito, porque é a liberdade de ser, na verdade é só liberdade de ser. Nosso livro é A Liberdade de Ser Quem Você É, e foi, assim, um auge da minha vida, representa muito, é algo que eu sinto muito orgulho, que você me ensinou muito como coautora,
e como a pessoa que ditou o ritmo dessa jornada e que você pôs energia para mim, você colocou método, então, e colocou sua contribuição escrevendo junto. Então o curso chamar Liberdade de Ser, quando você falou: "Amiga, claro, pode usar o nome, é isso". Eu chorei depois que eu ouvi o seu áudio, que eu falei: "Meu, como a vida é maravilhosa de da gente poder ter pessoas que vibram junto com a gente, que torcem pela gente, que estão lá pra gente". Então, você sabe que a sua opinião e a sua validação é importante pra mim, e naquele momento foi uma confirmação, assim. Eu falei: "É isso", porque eu fiquei muito tempo atrás do nome e não vinha, e começou a aparecer de novo, liberdade de ser, liberdade de ser, liberdade de ser. E eu falei: Já "Vou tá falar com a valendo. Kalina". Já Já estava tá valendo. pairando, já estava pairando. E além do curso online, que a gente começa em janeiro, vai ter evento presencial. Quero muito fazer retiro, como uma forma de transformação a partir de vivências imersas na natureza, porque a natureza nos ensina muito, e nos energiza, nos purifica, nos fortalece. Então eu quero também sair um pouquinho para ir para a natureza com essa galera. Isso tudo vai acontecer ao longo do ano que vem. Provavelmente vem mais um livro, porque eu tenho a primeira temporada do meu podcast, ela foi muito marcante, sabe. E então esse segundo livro provavelmente vai trazer dali algumas falas das mais importantes, das mais impactantes, e estamos trabalhando nisso. E, bom, de trabalho é isso. E aí também equilibrar em estar presente para minha família, com qualidade, aprender algo novo, então provavelmente eu vou começar a nadar no que vem, eu já venho sentindo essa vontade, e quem sabe fazer um triatlo no fim do ano, o primeiro. Ai gente, Incrível, amiga. Se quiser dar umas nadar de nadar, eu entendo. eu sei, então já estou aqui já, ó, convidando você para ser minha mentora de natação. Vamos De nadar natação junto. criativa, que outro dia eu estava falando com uma triatleta, aí ela falou assim: "Não, mas assim, nadar e tal, não sei o que lá", eu falei: "Ó, seguinte, não sei muito sobre nadar, eu nado estilo sobrevivência, e eu posso adaptar uns estilos criativos também, fazer uma dança com natação e tal, agora a técnica eu vou ter que aprender, porque por enquanto é isso que eu tenho no meu repertório". E tá valendo, gente, tá tudo bem. Natação criativa, maravilhosa. Você não sabe direito o movimento, mas você tá lá inventando e tá flutuando. É isso, é esse o intuito, né. É você não afogar e não não ficar submerso, então tá bom, eu vou continuar criando os meus movimentos que me mantenham na superfície. Ótimo, perfeito. Os constantes mergulhos, tá tudo ótimo. Também, a gente volta a pegar fôlego, é isso. Que bom, amiga, muito obrigada. Queria só ainda para finalizar, bom, muita gente já te acompanha, até acho que muita gente está conectada aqui pelo livro também, já acompanha você, eu vira e mexe recebo mensagens também, não, também acompanho a Ju, vi que vocês estão não sei o quê, então essa nossa conexão é sempre muito gostosa, mas compartilha aqui as suas redes, você já falou um pouco do podcast, mas você também está no Instagram, em outras redes, fora o curso que também está chegando. Sim. No Instagram, tô lá, Juliana Góes, no YouTube também, a gente tem conteúdos ali desde 2009, então veja bem que são uns 1.500 vídeos ou mais, Gente, separados por playlist para facilitar, né. E tô nas outras redes, assim, né, o podcast tá em todas as plataformas, no meu YouTube tem vídeo e no Spotify também, a gente tá em vídeo lá. que legal. E lá no TikTok, tô lá, fiz umas dancinhas por lá também, para honrar a liberdade de ser quem eu sou. Ótimo. Mas esses são os principais, no Face, tô por todos os lugares. E quem sabe mais pertinho, né, de você que tá me ouvindo, no meu curso, nas vivências, nos retiros, já tá convidada, viu, Cá. Eu já tenho aí uns projetos pra gente, de você dar umas aulas dentro de todos esses braços aí de educação que a gente tem falado assim, né, de desenvolvimento, te vejo muito presente também. Então já fica o convite de você estar Olha, mais uma vez ao meu lado, enriquecendo a jornada de pessoas, porque eu vejo que você é incrível nisso. E você também tem esse movimento de olha para o que você já tem, eu vejo muito isso, eu vejo muita sinergia, acho que a gente tem valores semelhantes, né.
e sempre respeitando o processo, respeitando o momento. Então essa sua fala, ela é perfeita, assim, para aquilo que eu quero continuar fortalecendo na vida das pessoas. Então, meu muito obrigada, amiga. Obrigada a você, já estou honrada, já aceito aqui publicamente, vamos juntas nessa. Aê! Mas, muito obrigada, amiga, por ter vindo conversar aqui, pela sua amizade, por esses caminhos que ainda vão se abrir aqui juntas. Saiba sempre que fazer uma rasgaçãozinha de seda aqui, né, gente? Que eu super te admiro e tô sempre vibrando, mesmo de longe, de perto, de todos os lados, por cada passinho seu. Na sua caminhada individual, como empreendedora, como mãe, Oh, eu realmente admiro demais e fico honrada de ter obrigada, você amiga. perto de mim. Obrigada por ter participado aqui desse podcast também. Eu amei. Você sabe que a gente tá junta, né? Espero que pessoalmente em breve. Com Também. certeza, com Para dar um certeza. abraço gostoso. Sim, já já. Obrigada, amiga. Um super beijo. Beijo para você, amiga, e beijo para todos que nos ouviram. Uma feliz jornada em que você possa resgatar sempre o valor que você já tem e o melhor que você já é. Assim seja.